Olá, crianças do quarto ano, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, saudáveis. Vamos começar a nossa aula com o nosso momento de oração, que é muito importante. Trouxe para vocês uma mensagem de motivação que diz o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Estamos chegando quase no final da semana, que possamos ter um momento bastante produtivo e vamos nos conectar com Deus, rezando juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção! Iremos fazer a correção da atividade de casa sobre verbos e também faremos em seguida uma atividade sobre verbos no caderno 4. Então, o primeiro passo para a nossa aula de hoje é você pegar a sua atividade de verbos. Eram 3 verbos que vocês iriam conjugar. Vamos agora fazer a correção. Pegue a sua folhinha, quem conseguiu imprimir. Quem não imprimiu, poderia copiar a questão no caderno e responder da mesma forma, não tem desculpa. Estou compartilhando com vocês aqui a página da tarefa. Você já observa que ela já está respondida, porque era uma tarefa de casa. Você vai agora apenas observar a correção. Lembrando que na nossa última aula, nós trabalhamos as conjugações verbais. Especificamente, nós trabalhamos os verbos de primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR. Vocês conjugaram 3 verbos de primeira conjugação: o verbo amar, o verbo estudar e o verbo esperar. Eu destaquei de vermelho a terminação desses verbos. Por quê? Para que você perceba que os verbos terminados na primeira conjugação, os verbos de primeira conjugação, quando conjugados no presente, no pretérito, no futuro, as terminações serão as mesmas, tá bom? Observe aqui a terminação do verbo amar e do verbo estudar no presente. Olha como o final é igual. Amo, estudo. Amas, estudas. Ama, estuda. Veja que as últimas letras são repetidas, ou seja, as terminações são as mesmas para os verbos de primeira conjugação. Bem, então vou fazer aqui a leitura dos verbos conjugados e você vai conferindo aí na sua folha. Se tiver acertado tudo, ótimo. Se tiver errado algum item, trocado alguma letra, momento agora de você fazer a sua correção, combinado? Então, o verbo amar no presente. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O verbo amar no pretérito, que é o passado. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Lembrando aqui que o amaste no tu é sem o S no final. Já no vós é com o S no final. Então, tu amaste e vós amastes. Verbo amar no futuro. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Se estiver errado algum item do verbo amar, você pode pausar o vídeo e fazer a correção. Se estiver tudo ok, vamos passar adiante para o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais,
eles estudam. Foi o verbo estudar no presente. E no pretérito, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Verbo amar, aliás, verbo estudar no futuro. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Mais uma vez eu repito que os verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, quando conjugados no presente, no pretérito e no futuro, as terminações são as mesmas. Então, da mesma forma que você conjuga o verbo amar no presente, você conjuga o verbo estudar no presente. Passando agora, pessoal, para o verbo estudar no futuro, que é eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão, com a TO. Lembrando que no pretérito é estudaram, com a terminação AM, e no futuro é a TO, tá bom? O rão com a TO é futuro. E o arão com a AM é passado, pretérito. Por último, o verbo esperar. Eu espero, tu esperas, ele espera, nós esperamos, vós esperais, eles esperam. É o verbo esperar no presente. Eu esperei, tu esperaste, ele esperou. Nós esperamos, vós esperastes, eles esperaram. É o verbo esperar no pretérito. Eu esperarei, tu esperarás, ele esperará, nós esperaremos, vós esperareis e eles esperarão. É o verbo esperar no tempo futuro. Caso você esteja atrasado em algum desses verbos, pause o vídeo e faça a sua correção. Não deixe para depois, não deixe de acentuar. Observe que aqui no tempo futuro, o tu tem acento, esperarás no caso, esperará, que é o ele, que é a terceira pessoa do singular, também tem acento. O rão também tem um acento, que é o tio. Lembrando que aqui os verbos estão conjugados no singular e no plural. Na primeira pessoa do singular, que é o eu, na segunda pessoa do singular, que é o tu, e na terceira pessoa do singular, que é o ele. E no plural, nós, que é a primeira pessoa do plural, vós, que é a segunda pessoa do plural, e eles, que é a terceira pessoa do plural. Lembrando que pode ser ele ou ela, e eles ou elas. Finalizada essa correção, peço que você agora abra o seu caderno 4 na página 24. Atenção, caderno 4, página 24. Vou compartilhar com vocês agora a tela da atividade, caderno 4, página 24, estudando a ortografia, falar e escrever. Nós temos aqui novamente um trechinho da história da Turma do Chachado, né? Falando em Turma do Chachado, o criador dessa turma é o Antônio Luiz Ramos, que inclusive vocês já fizeram a pesquisa da biografia desse autor, tá bom? Então vamos acompanhar. Quem não abriu o caderno 4 ainda, abra na página 24. Estudando a ortografia, falar e escrever. Leia a história em quadrinhos e, em seguida, responda ao que é pedido. Chachado. Estamos quase acabando destas palavras cruzadas, Só falta uma. Curioso, com 8 letras. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo sentados aqui uma hora dessa? O que é isso que vocês estão olhando? Abelhudo. Esta palavra cruzada é muito difícil. Tendes condições de ajudar-me? Por exemplo,
dança pernambucana, dançada pelos cangaceiros, com 6 letras. Sabeis a resposta? Chachado, certo, sorte principiante. Eu não consigo encontrar uma palavra para rimar com preguiça. Tu sabes, algumas é pequeno, um monte. Acordar, levantar, trabalhar, estudar. Conte com suas palavras o que se passa na história. Vocês devem ter compreendido que aqui nós temos a personagem, né, a menina, que está resolvendo um desafio, que é caça-palavras, né, cruzadinhas com caça-palavras, onde ela tem que desvendar as palavras que estão em cada coluna da atividade que ela está realizando. E aí chega o outro personagem e começa a participar da história, e o diálogo ele é construído, né, entre os personagens. Podemos dizer que cada um tem um jeito de falar na história? Se vocês observarem, por exemplo, a forma como a menina se pronuncia, aliás, se comunica, por exemplo, dança pernambucana, dançada pelos cangaceiros, com 6 letras. Sabeis a resposta? Sabeis. Olha como que ela falou o verbo saber. Olha como que ela conjugou. Sabeis. Depois, ó, tu sabes. A menina, ela está falando, pessoal, utilizando a norma culta da língua, utilizando os verbos conjugados na forma correta. Então, ela usou aí o tu, mas ela usou o tu da maneira formal, da maneira que a gramática ensina, da maneira correta. No nosso dia a dia, nós não costumamos conjugar, falar os verbos na maneira adequada. Observe que esse personagem aqui do último quadrinho, ele fala acordar, levantar, trabalhar e estudar. Observe que a maneira como ele fala é diferente da fala da menina. Ele traz uma linguagem mais informal, uma linguagem típica do sertanejo, do homem do campo, do homem rural. Observe que ele não coloca o R no final dos verbos, ó. Todo mundo sabe que o verbo é acordar, com R no final, levantar, trabalhar, estudar. No entanto, é importante que se diga que, embora ele não fale da maneira que a gramática ensina, da maneira como a gramática diz que é a maneira correta, nós devemos respeitar, tá bom? Nós não podemos dizer que uma pessoa ela fala melhor do que a outra simplesmente pelo fato da pessoa não conjugar o verbo direito, ou da pessoa, entre aspas, engolir uma letra, pronunciar a palavra de maneira errada, porque muitas vezes não é porque a pessoa queira, é porque a pessoa às vezes não sabe, não estudou. Muitas pessoas antigamente não tinham acesso à escola, não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever. Então, tudo que elas sabem foi feito, foi construído a partir das suas vivências, do seu dia a dia, da convivência com a família. Então, é diferente a forma de falar, de pronunciar as palavras, de escrever, de uma pessoa que frequenta a escola, que estuda, que tem acesso ao conhecimento, de uma pessoa lá da zona rural, do campo, do trabalhador rural, que não frequentou a escola. Então, devemos respeitar a forma com que cada um se comunica, tá bom? E quando você discrimina alguém, ri de alguém que falou errado, que cometeu um engano na hora de falar alguma coisa, você está cometendo um preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? É você discriminar alguém pela maneira como ela fala. E aqui entra, por exemplo, a questão dos sotaques. O nosso país, cada região apresenta um sotaque diferente.
tem um sotaque do carioca, tem um sotaque do cearense, tem um sotaque do mineiro, e nenhum sotaque é melhor que o outro. Todos são importantes e todos mostram o quanto que a nossa língua ela é importante, o quanto que a nossa língua ela é rica, ela é diferente. E o fato dela trazer essas diferenças, essa diversidade é que torna a língua rica e importante para cada um de nós. Tá bom? Então, podemos perceber aqui sim que os personagens, eles falam, eles têm jeitos diferentes de se comunicar, tá bom? Observe o terceiro quadrinho novamente. Os verbos da forma como estão representam o jeito como o personagem fala. Como buscaríamos esses verbos no dicionário? Então, o verbo do terceiro quadrinho. Vejamos. Vamos observar o terceiro quadrinho aqui da última linha, tá bom? Ó, acordar, levantar, trabalhar e estudar. Se nós fôssemos procurar no dicionário esses 4 verbos, como é que nós encontraríamos eles no dicionário? Escreva aqui nessa linha. Como é que você vai encontrar o verbo acordar no dicionário? Será que é igual está aqui na fala do personagem? Não, né? Então, escreva aqui os 4 verbos da maneira como eles estão escritos lá no dicionário. Conseguiram? Então, é acordar, com R no final e sem o acento que está aqui na tirinha. Levantar, trabalhar e estudar. Então, na letra C, você vai escrever os 4 verbos da maneira como eles aparecem no dicionário, que é a maneira correta, a maneira como a gramática ensina. Acordar, levantar, trabalhar e estudar. E não estudar com I. Não, é estudar com E e R no final. Acordar, levantar, trabalhar e estudar. Partindo aqui para a letra D, nós temos, leia, acordar. É o jeito como se fala acordar. Consigo. É uma das formas do verbo conseguir. Acordar e conseguir são as formas desses verbos no dicionário. Saber reconhecê-las é muito importante para poder procurar o significado dessas palavras. Aí na página 25 nós temos: leia a página de um dicionário observando como os verbos aparecem. Sempre os verbos, pessoal, que aparecem no dicionário, eles irão aparecer dentro das 3 conjugações. Primeira conjugação, verbo terminado em AR, por exemplo, aqui, ó, apresentar. Verbo terminado em segunda conjugação, por exemplo, apodrecer, que é o verbo terminado em ER. Aqui você está vendo uma página de dicionário a partir do verbete apodrecer e do verbete apresentar. Aí aqui tem apodrecer, aí traz aqui o significado e aqui outras palavras relacionadas a apodrecer e relacionadas a apresentar. Lembrando que você já deve saber que no dicionário as palavras são organizadas de ordem alfabética, tá bom? Todas as palavras no dicionário são organizadas na ordem alfabética. Então, após você observar aqui esta página do dicionário, você responde a letra A. Copie os verbos da página do dicionário apresentada. Então, você vai observar agora aqui essa página e vai encontrar os verbos. Quais são os verbos que aparecem aqui nessa página? Apodrecer, apoiar. Será que apontado é verbo? Não, né? Apontar é verbo. Será que após é verbo?
Não. Será que aposentado é verbo? Também não. E aposentadoria é verbo? Não. Mas aposentar é verbo? Sim. Apostar é verbo? Sim. Apostila é verbo? Não. Apreciar é verbo? Sim. Aprender é verbo? Sim. Aprendiz é verbo? Não. E apresentar é verbo? Sim. Vou chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Todas as palavras que eu falei que são verbos, após a palavra aparecer separada em sílabas, tem a sigla VB. O que é VB? Verbo. Ó, apodrecer, ó, VB, que é verbo. Apoiar, VB, que é verbo. Apontar, VB, que é verbo. Aposentar, VB de verbo. Apostar, VB de verbo. Apreciar, VB de verbo. Aprender, VB de verbo. E apresentar, VB de verbo. E o que é, por exemplo, esse SM aqui em aprendiz? Significa substantivo masculino, tá bom? S substantivo e M de masculino. Bem, observem também que todas essas palavras que são verbos terminam em AR, que é verbo de primeira conjugação, ER de segunda conjugação e IR, que são verbos de terceira conjugação, que não aparece aqui nenhum verbo de terceira conjugação, mas aqueles verbos que terminam em IR, como sorrir, pertencem à terceira conjugação. Então, vou repetir para quem não fez ainda. Quais são os verbos que aparecem nessa página do dicionário? Copie. Apodrecer. Apoiar. Apontar. Aposentar. Apostar. Apreciar. Aprender e apresentar. Esses são os verbos que aparecem nessa página do dicionário Caldas ao Leite. Aulete. Qualquer dúvida, não consigo copiar tudo, é só observar aqui essa página do dicionário, aí no seu caderno 4, e as palavras terminadas em ER ou AR, você anota, porque são os verbos, tá bom? Apontador, que é OR, não, porque OR não indica verbo. No caso da palavra apontador. Letra B. Localize os verbos das frases e escreva-os na forma como são encontrados no dicionário. O queijo apodreceu fora da geladeira. Como que você vai encontrar o verbo apodreceu no dicionário? Só você olhar aqui, ó. Apodreceu vem de apodrecer. Então, como é que você encontra o verbo apodreceu no dicionário? Com a terminação ER, apodrecer. Meu pai me apoia nos estudos. Como é que você encontra o verbo apoiar, apoia no dicionário? Apoia vem do verbo apoiar. Olha só, apoiar. Então, você anota aqui, ó. Apoiar. Então, quais são as respostas? Apodrecer e apoiar. Certo? Passe agora para a questão 3. Complete as lacunas com os verbos que estão na página do dicionário lida. Eu gosto de a ler e escrever. Qual é o verbo que você vai utilizar aqui? Será que é o verbo apodrecer? Apoiar? Apontar? Apresentar? Aposentar? Apreciar ou aprender? Aprender, né? Eu gosto de aprender a ler e a escrever. Então, na letra A, coloque o verbo
aprender. Letra B. A turma do 5º ano vai aí uma peça de teatro na escola. Será que a turma do 5º ano vai apodrecer? Vai apoiar? Vai apontar? Vai aposentar? Vai apostar? Vai apreciar? Aprender ou apresentar? Ela vai apresentar uma peça de teatro na escola. Então, letra B, coloque a palavra, o verbo apresentar, certo? Apresentar. C. Minha avó vai se no final do ano. Será que minha avó vai apodrecer? Vai apoiar? Vai apontar? Ou vai aposentar? Minha avó vai se aposentar no final do ano. Então, letra C, coloca o verbo aposentar. Então, repetindo, letra A, isto, aprender. Letra B, apresentar. E letra C, aposentar. Converse com o colega. No dia a dia, como as pessoas geralmente pronunciam os verbos usados nas respostas anteriores. Por exemplo, quando você fala o verbo aprender, apresentar e aposentar, será que você fala o R no final? Eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou apresentar. Geralmente, no nosso dia a dia, nas nossas conversas informais, no nosso cotidiano, nossa conversa com nossos pais, com nossos primos, nossos amigos, nós costumamos engolir o R, não falar o R, não falar o irei apresentar, irei me aposentar, irei aprender, não. Eu irei aprender, irei apresentar e irei aposentar. É claro que isso não é uma regra geral. Muitas pessoas já têm o costume de falar os verbos com o R no final. Irei apresentar o trabalho de português. Irei aprender matemática. E assim por diante. Então, mas é muito comum no nosso dia a dia vermos pessoas que não colocam o R no final dos verbos, especialmente na fala, nas conversas. Mas na escrita, é importante que você não esqueça de colocar o R no final dos verbos sempre que for necessário, tá bom? Passe agora para a página 26, a última página da aula de português de hoje, questão 5. Uma das formas nominais do verbo é chamada de infinitivo. São os verbos terminados em R, utilizados, por exemplo, nos dicionários. Complete a frase com o que descobrimos. Então, você está diante agora de um novo conceito. Como é que eu chamo os verbos que terminam em AR? Vou chamar de infinitivo. Isso, o infinitivo, ele é uma das formas nominais. Os verbos possuem 3 formas nominais: o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Por enquanto, vamos nos deter apenas a uma forma nominal, que é o infinitivo. Quando é que eu sei que o verbo está na forma nominal infinitiva? Quando ele termina em R. Cantar, dançar, pular, aprender. Então, vamos completar o quadrinho azul. Na escrita, é importante prestar atenção na presença da letra R no infinitivo dos verbos. Então, aqui você coloca apenas a letra R, tá bom? De que palavra você se lembra quando diz ou ouve tolice? Tolice, você lembra de qual palavra? Quem tem tolice é porque é tolo, tolo. Quem tem chatice é porque é chato. Quem tem velhice é porque é velho. Então, tolice lembra tolo, chatice lembra chato, velhice lembra velho. Lembrando que o comecinho das palavras
fica igual, ó. Tolo, tolice. Chato, chatice. Velho, velhice. O comecinho da palavra, que chamaremos de radical, que é aquela parte que se repete, ela é igual, tá bom? Tanto na palavra tolo, como também na palavra tolice. A mesma coisa acontece com chato, chatice, velho e velhice. Passando agora para a questão número 7. Encontre no quadro outras palavras com a mesma terminação de velhice. Ou seja, ice com ICE. Escreva-as na coluna correta, depois complete a segunda coluna. Então, aqui na primeira coluna, você vai completar usando as palavras do quadro que terminam com ICE, com ICE, que é a mesma terminação de velhice. As demais palavras que sobrarem, com a terminação ISSE, você traz para a segunda coluna. Então, façam isso agora. Daqui a pouco eu já volto para fazer a correção da questão 7 com vocês, tá bom? Vamos lá. Bem, irei agora mostrar a correção para vocês. Quais são as palavras da primeira coluna? Terminação ice, com C. Doidice, tolice, caretice, maluquice, chatice. Repetindo. Doidice, tolice, caretice, maluquice e chatice. Que as palavras da segunda coluna, terminação ice com SS. Mentisse, saísse, pedisse, partisse, fugisse. Repetindo. Mentisse, saísse, pedisse, partisse e fugisse. Não tinha como errar essa questão, tá bom? As palavras estão no quadro, bastava olhar para a terminação de cada uma e dividir na coluna correta. Questão 8 e última. Complete as frases com o que você descobriu e que poderá ajudá-lo na escrita das palavras. Qual é a classe gramatical das palavras terminadas em ice com SS? As palavras, pessoal, mentisse, saísse, pedisse, partisse, fugisse, elas são o quê? São verbos, tá bom? Ó, porque mentisse é do verbo mentir, saísse é de sair, pedisse é de pedir, partisse é de partir e fugisse é de fugir. Então, a classe gramatical das palavras terminadas em ice com SS, verbo, tá bom? São verbos. Resposta da letra A, são verbos. B. Qual é a classe gramatical das palavras terminadas em ice com C? E as palavras doidice, tolice, caretice, maluquice e chatice são substantivos. Letra A são verbos, letra B são substantivos.
Que conclusão vocês, alunos do quarto ano, devem tirar disso? Devem lembrar que a terminação "ice" com "ss" você vai usar para fazer o quê? Verbos, construir verbos. E a terminação "ice" com "c" você vai usar para construir substantivos, tá bom? Então, SS, terminação "ice" com "ss" para verbos, terminação "ice" com "c" para substantivos. Bem, finalizamos agora a nossa atividade de português de hoje. Não é necessário que me envie, porque a correção já foi feita nesta aula. Caso você esteja atrasado, assista a parte que você não acompanhou tudo e faça a sua correção, tá bom? Não tem motivos para deixar a sua atividade em branco ou com respostas incorretas, tá bom? Um forte abraço e até já com a nossa aula de redação. Até daqui a pouco.